tá? A gente sempre começa um ano, a gente pregando, a gente falando com vocês sobre o que Deus tem falado, sobre como nós vamos caminhar, né? Esse ano de 2023. Falei na quarta passada 5 conselhos para as nossas vidas, e a Vânia vai compartilhar algumas coisinhas aqui, cara, muito de Deus, viu? É legal porque assim, ó, só compartilhar aqui com vocês. Quando eu faço as minhas pregações, eu chego e digo assim, ó, lê aí eu dou um esboço para ela ler, né? Aí ela disse assim, aí benção, musão, não sei o que. Mas quando ela vai me mostrar os esboços dela, é completamente diferente. Mozão, tu nem sabe que eu anotei aqui. Aí começa a falar e tu diz, é mesmo, sério? Pronto. Aí ele não mostra. Ela mostra tudo lá. Só que aí às vezes eu fico desse, glória a Deus, bênção. Se expõe. Mas ela é desse jeito. Então, tenho certeza que Deus vai falar ao teu coração nessa noite. Tá certo? Deus, eu quero te entregar a vida da Vânia, Senhor. Aqui a tua filha, Senhor, aquilo que tu tem falado com ela, aquilo que tu tem ministrado no coração dela. Eu sei como esses dias foram fortes, como esses dias foram profundos, Senhor. Mas, Deus, tu é aquele que cuida do nosso coração, cuida das nossas vidas. Tu é aquele que sacia a nossa ansiedade pela tua presença, Senhor. Então, nessa noite, fala conosco de maneira clara aqui, Senhor. Fala aos nossos corações, Pai, através da tua filha. Amém. Amém. Glória a Deus. A paz do Senhor a todos. A graça, a paz. Eu estou bem louquinha depois de 6 aulas, mas está tudo bem. Eu queria que você falasse para a pessoa que está do seu lado quem é Jesus para você. Jesus é. Você vai falar o que ele é para você. Você faz assim, ó. Jesus é para mim. Quem é Jesus para você? Ele é tudo. Certo? Agora vai ser assim, ó. Eu vou falar. Jesus é pra mim. E você fala uma palavra só, todo mundo ao mesmo tempo. Ok? Que ele vai entender. Só ele consegue. Jesus é pra mim. A maioria foi Deus e Pai, né? Ó, viu? Então nós vamos abrir a nossa Bíblia lá em João. No livro de João, eu descobri hoje isso, mas eu vou me dedicar, João. Estou estudando muitos evangelhos. Há alguns anos eu comecei um resumo dos 4 evangelhos. Ainda não terminei, que é bem complexo. Você vai para um versículo, vai para o outro, aí, meu Deus, nesse não mostrou, naquele mostrou algo diferente. Mas nós vamos falar, Deus falou comigo nas devocionais que a gente fez, eu e Yuri, pela manhã, do dia 1º ao dia 7 de janeiro, e é muito interessante. Eu descobri hoje que lá em João, tem 7 vezes Jesus falando eu sou. Eu sou. E a primeira vez que Jesus falou, a nossa devocional, uma das primeiras que eu falei sobre isso, foi a última que Jesus fala lá em João. Ele fala, a última vez que ele fala eu sou a videira verdadeira. E ele falou comigo, a gente até ministrou sobre isso. E depois a última devocional que a gente fez foi sobre a primeira. Eu sou o pão da vida. Eu gosto muito dessas coisas, eu gosto de juntar, Deus ele não manda para você nada solto, né? Você abrir a Bíblia em qualquer lugar, até na genealogia ele fala com você. Então, assim, qualquer lugar que você abrir a Bíblia, Deus vai falar com você. Então, aqui em João 6, nós vamos falar um pouquinho, eu quero que você fique aberto, eu não vou ler todo de uma vez, é um capítulo muito grande, né? É um capítulo muito grande para quem já leu. São 71 versículos. Eu não vou ler todos, mas a gente vai caminhar aqui a partir do capítulo, do versículo 22 de João 6, onde ele começa, eu sou o pão da vida. Eu sou o pão da vida. E aqui em João, eu queria muito descobrir até mandar vocês assistir, que o Jesus Cop já fez uma série sobre isso. Mas eu queria muito fazer uma série sobre isso,
Porque são 7 coisas, 7 vezes ele vai dizer: eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta das ovelhas, eu sou o bom pastor. Eu amo ouvir isso. Eu sou o bom pastor. Eu sou a ressurreição e a vida. 5, né? 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E por último, eu sou a videira verdadeira. Mas hoje nós vamos começar em João 6. Aqui começa assim, ó. No dia seguinte, a multidão que estava do outro lado do mar, vendo que não havia ali mais do que um barquinho e que Jesus não entrara com seus discípulos naquele barquinho, mas que os seus discípulos tinham ido só, contudo outros barquinhos tinham chegado de Tiberíades, perto do lugar onde comeram pão, havendo o Senhor dado graças. Vendo, pois, a multidão de Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, entraram eles também nos barcos e foram a Cafarnaum em busca de Jesus. E achando no outro lado do mar, disseram-lhe: Mestre, quando chegaste aqui? É a primeira, nós vamos falar sobre 3 perguntas que a multidão faz. 3 respostas de Jesus. Essa é a primeira pergunta que a multidão faz: Mestre, onde tu está? Antes disso acontecer, teve a multiplicação dos pães e peixes. A multiplicação dos pães e peixes, Jesus multiplicou, o meninozinho veio, primeiro ele jogou para os discípulos, vamos alimentar, aí eles se assustaram, tem que ter 200 denários para poder alimentar essa multidão, é muita gente, mais de 5.000 pessoas, e o menino vem, todo mundo conhece essa história, né? Senão eu vou já trazer o cestinho dos pães e peixes lá para contar. E Jesus abençoou, depois dele ter dado graças. Eu imaginava, gente, era criança, quando Jesus tinha dado graça, aparecia assim, ó, vários pães assim ao mesmo tempo. Mas quando você vai estudar, foi quando eles começaram a quê? A repartir. Foi que houve a multiplicação. Isso é incrível. Eu fico imaginando que eles tiravam o pão da cesta, eles tiravam aquele pão, o mesmo pão, ainda estava lá de novo. Vale, ele está aqui. Deve ter sido uma sensação incrível dos discípulos fazer isso. Que fico imaginando assim, meu filho. Deve ter sido assim, muito incrível. Depois que eles repartiram o pão, a Bíblia diz que depois que eles saciaram, eles ficaram tão empanturrados que Jesus disse: olha, junte todos os pedaços que sobraram. Quantos cestos sobraram? Quantos cestos sobraram? Cestos de pães? 12. Jesus gosta desse número 12. Eu sempre achei isso. Mas aí eu fui estudar e é muito interessante que depois que Jesus junta tudo, tá lá 12 cestos. Aí a multidão, eles dizem assim: esse é o profeta a qual esperamos. Abra lá em Deuteronômio 18:15. Deuteronômio 18:15 diz assim. Lê rápido pra... Vai ser encontra aí. O Senhor teu Deus te despertará um profeta do meio de ti, de teus irmãos como eu. A ele ouvireis conforme tudo o que pediste ao Senhor teu Deus em Horebe, no dia da congregação, dizendo: não ouvirei mais a voz do Senhor meu Deus, nem mais verei este grande fogo, para que não morra. Então o Senhor me disse: bem falaram naquilo que dissera, eis que lhe suscitarei um profeta do meio de seus irmãos como tu, e porei as minhas palavras na sua boca, e ele lhes fará tudo que eu lhe ordenar. Quando você viaja para Deuteronômio, você começa a entender por que eles queriam, e na verdade eles queriam forçar Jesus a ser rei. A Bíblia diz que eles tentaram forçar Jesus para ser rei. Porque, gente, 12:6 só pode representar 12 tribos de Israel. Os judeus, que eram aqueles que mais liam, eles iam pensar: ele deu pão. Quem foi que tinha dado o pão no deserto para as 12 tribos? Moisés. Eles diziam que Moisés tinha dado o pão do céu. A gente vai já ver lá na frente. O maná.
Aí Jesus vem e multiplica o pão, dá o pão. Eles puxam, esse é o profeta que a gente espera. E eles tentam forçar Jesus a ser rei. Quantas vezes você ora querendo forçar Deus a fazer a sua vontade? Quantos? Pense. Quantas vezes você orou já dizendo como Deus tinha que fazer, a cor que era, do jeito que era, quando era, e ainda dando dicas. Mas Senhor, eles queriam forçar. E o que a Bíblia diz? Jesus saiu dali apressadamente. Ele saiu se esconder para que não fizessem isso. E ele vai, sobe um monte, os discípulos vão, pegam um barco, estão lá no meio do mar, de repente vem Jesus andando sobre as águas, os discípulos se assustam, vocês já sabem. Pedro, todo corajoso, vai lá, anda, depois perde a fé rapidamente, que a gente é assim. A gente tem uma coragem medonha, mas de repente, quando as circunstâncias, o vento, tudo começa a balançar ao seu redor, você não está mais seguro, não tem quem mais se apoiar, sua fé começa a diminuir. E ali, né, a gente sabe que Pedro, mas a mão do Senhor fala que puxou Pedro. Depois dali, Jesus entra no barco, seus discípulos, e ele vai para o outro lado. Para o outro lado, lá a multidão encontra Jesus. Lá a multidão encontra Jesus. E eles olham para Jesus e dizem: Mestre, onde é que tu estavas? A resposta de Jesus é muito forte, porque a multidão queria. Será que ela queria mesmo se encontrar com Jesus? Será que realmente ela pretendia? Então essa foi a primeira pergunta. Eles foram procurar Jesus. Talvez você veja nessa quarta-feira correndo: onde está Jesus aqui? Puxa, o louvor vai tocar, lá vem Jesus. Vai ter uma palavra, Jesus, ele vem. Talvez você veio também procurar Jesus nessa noite. Com aquela multidão, eles entraram em barco, procuraram Jesus no barco, não encontraram, até encontrar Jesus. E Jesus responde para eles assim, ó: vem, vocês não vieram pelos sinais, mas porque foram saciados. Vocês vieram atrás de pão. Vocês não vieram por causa do sinal. Vocês não vieram porque vocês me conhecem. Não, vocês não vieram por quem eu sou. Vocês vieram porque eu dei pão a vocês. Uma multidão, vários discípulos ali. E Jesus começa a dizer isso para eles. Na verdade, lá o 26, na verdade eu vos digo que me buscais não pelos sinais que viste, mas porque comeste do pão e vos saciaste. Olha o que Jesus vai falar para ele. Porque eles ali, eles estavam realmente atrás de Jesus, crendo que ele é o profeta, a profecia messiânica que enfim ia se cumprir. Porque eles, ao verem o sinal de Jesus, puxa, é tudo que Moisés falou, é tudo que Deus escreveu, é ele. Mas eles queriam fazer o quê? Colocar Jesus lá no trono. E essa era a vontade do Pai? Não era. Não era a vontade do Pai. E uma multidão estava dizendo que era. E muitas vezes a gente escuta a voz da multidão. Mas muitas vezes, a maioria das vezes, todo mundo está falando a mesma coisa. Você tem a mesma opinião, você fala a mesma coisa, você virou até doutor e mestre sobre aquilo. De tanto ler as mesmas mensagens e que todo mundo está falando a mesma coisa. Aí o que Jesus disse? Olha, trabalhai lá o 27, não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai, Deus, o selou. Eles vieram atrás do que Jesus podia dar. Eles vieram atrás daquilo que poderia saciar. Eles vieram atrás da fama que Jesus poderia dar. Eles vieram dar porque Jesus poderia ser o rei, poderia ser o presidente, e agora eles seriam um topo de linha. Todos iriam conhecer. Aí Jesus disse: olha, trabalhai não pela comida que perece.
vocês estão buscando as coisas erradas. Sabe quando vocês só vêm aqui às quartas-feiras? Porque Deus pode te curar, porque Deus pode te dar um bom emprego, pode te passar no vestibular. Tudo isso é bom, mas o que a Bíblia nos ensina? Buscai primeiro o reino de Deus, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Sabe o que Deus quer abrir o nosso entendimento? Qual é o principal que você deve buscar? Qual a prioridade que você deve buscar? O que você tem que fazer? O que Deus está te chamando para ser? Será que realmente esse Deus que você não vê? Uma criança disse assim para mim, meus alunos só me perguntam: professora, a senhora disse que Deus fala. Como é que eu escuto Ele? Eu não escuto Ele, eu nunca escutei, viu Ele? Nessa hora de o Espírito Santo vem e fala, Deus, né? Aí eu disse assim, olha, eu gosto do exemplo do vento. Ó, o vento, você vê o vento? Aí ele, não, eu não vejo o vento. Você escuta o barulhinho do vento? Escuto. Mas você vê, você não sabe nem para onde ele vai. Eu vou te ensinar como é que Deus fala com você, se Ele falar do mesmo jeito que Ele fala comigo. Eu vou orar. E eu termino minha oração, eu fico em silêncio. Eu nunca ouvi a voz de Deus como eu estou falando com você. Mas muitas vezes vem uma frase completa na minha mente. E eu sei que Deus falou comigo. Então eu vou treinar. Eu vou testar. Tomara que dê certo, Jesus. Fala com aquela criança em nome de Jesus. E assim Deus é. Então, gente, quando Jesus fala isso, eles fazem a segunda pergunta: que faremos para executar as obras de Deus? Eles se ligaram só numa coisa: trabalhar. Eles já queriam saber o que eles podiam fazer com as mãos dele, com o serviço dele, com o ministério dele, com o dom dele, que poderia ser a obra de Deus. E Jesus estava chamando eles para o conhecer. Jesus estava chamando assim, ó, vocês têm que conhecer. Mas eles se ligaram no quê? Na palavra trabalhar. Para mim ter a vida eterna, então eu preciso fazer o quê? O que eu preciso fazer? Qual é a resposta de Jesus? Não é sobre fazer. A obra de Deus é que creiais naquele que me enviou. A obra de Deus é essa, lá o 29. Que creiais naquele que ele enviou. Crer. Você tem que crer naquele que enviou. Essa é a obra de Deus. Se você crê em Jesus, se você tem fé que Ele é o Filho de Deus, que você foi selado pelo Espírito Santo, e você tem uma eternidade, uma caminhada com Ele, basta você crer. E todo o restante vai acontecer. Suas necessidades vão ser supridas pelo Senhor. Irmãos, é muito difícil às vezes entender isso. Mas sabe o ordinário, de que eu tanto gosto de falar? Jesus está presente nele. No seu acordar, no seu café da manhã, quando você senta na sua risada, quando uma criança te abraça e diz, ô tio, eu te amo tanto. E eu só dei uma aula para ela, mas ela já me ama tanto. Então, onde está? Jesus está te chamando para algo bem profundo, mas eles se ligaram o quê? No que fazer. Puxa, o que eu tenho que fazer? Eu já fiz muito isso. Eu fazia 10 coisas aqui na igreja, ao mesmo tempo. Eu fazia coreografia, texto para peça, slide que data show a gente botava aqui, botava a imagem lá e ia ao retroprojetor, ia desenhar na cartolina um painel que hoje é feito na lona, né? Meu Deus. Vinha lá do Iguatemi com o Abinadab embaixo do braço, era o meu som microsystem. Sabe quem conhece? Você tem que pesquisar para saber o que é. Então, o serviço por muito tempo, gente, o serviço por muito tempo, diz assim, eu estou fazendo isso, eu me aproximo de Deus. Mas eu não conhecia o Senhor como Ele. Era como se eu quisesse um salário de Deus. Te dou isso, tu me dá isso. Te dou isso, tá vendo Deus, eu estou fazendo isso. Por que não acontece, Senhor? Por que tu não escuta a minha oração, Senhor?
você vai barganhando com Deus. Nada que você fizer, nem pode aumentar nem diminuir o amor que Ele tem por você. Senão você quer anular o sacrifício dele na cruz. E o sacrifício dele na cruz é perfeito. Ele não precisa de você, mas Ele quer você com Ele. É isso que a gente precisa entender. Ele não precisa de mim para a obra dele ser feita, mas Ele quer compartilhar isso comigo. Ele quer que eu sinta o que Ele sente. Esse é o nosso problema de não entender. Esse é o problema de inverter as coisas. É de inverter tudo. Então, muitas vezes, a gente vê o sinal de Jesus, a gente vê os sinais de Jesus, a gente quer mais. A gente mede a presença de Deus pelo número. A gente mede a presença de Deus pelos gritos, pelo choro, por quantas almas aceitou Jesus, que não. Mas sabe o que é medir a presença de Deus? É pela sua constância. Todos os dias. Todos os dias, nem que seja 15 minutos. Você dobra o joelho, porque Ele é digno dos seus 15 minutos. Todos os dias. Assim como o trabalho é, assim como a faculdade é, assim como o seu namoro é, seu casamento é. Ele é digno nem que seja de 15 minutos. Mas é todo dia. Não é quando eu preciso, não é quando eu quero, mas é porque eu não vivo sem Ele. Ele é o pão que desceu do céu, que me alimenta. Se eu não comer, eu vou ficar doente, eu vou morrer. Mas Ele é o carboidrato mais perfeito. Ele é o pão do céu. Ele é o pão do céu. Você só vai entender se você comer da carne dele. Porque a palavra de Deus nos diz isso. E eles começam a falar, a lembrar para Jesus. Olha o que eles vão dizer. A terceira pergunta é desafiadora. Que sinal fazes tu para que o vejamos e creiamos em ti? Que operas tu? Gente, é muita soberba. Como é que eles viram vários cestos sobrarem? De um cesto de 5 pães e 2 peixes, eles estavam perguntando para Jesus: que sinais fazes tu? Aí você pode dizer: homens incrédulos. Mas quantas vezes você também não já fez essa pergunta? Jesus, o que tu fazes por mim? Por que tu não escuta a minha oração? Por que isso aconteceu comigo, Jesus? Eu mereço isso, Jesus? Será que você não fez a mesma coisa que eles? Que sinal, Jesus, vai fazer tu para que eu me mantenha na mocidade? Que sinal vai fazer tu para me te seguir até os últimos dias da minha vida? Que sinal? Será que você nunca pediu isso ao Senhor? Uma noite nós nos arrependemos e quando eu disse que Jesus me perdoa. Porque eu já te pedi um sinal. Enquanto só tu já é tudo, sim. Nós dizemos que Ele é tudo. Por isso que eu disse: Jesus é para mim tudo. Porque é uma verdade que tem que ser cravada primeiro no meu coração. Para quando eu falar ela, as pessoas queiram também. Eu quero esse Jesus que é tudo. Se ela não for verdade para você, não fale. Porque não adianta de nada. E eles começam a falar do que Moisés fez no deserto. O maná que desceu do céu. Eles começam a dizer... olha, porque os nossos pais, lá no 31, os nossos pais comeram o maná do deserto, como está escrito: deu-lhes a comer o pão do céu. Disse-lhe, pois, Jesus: na verdade, eu vos digo que Moisés não vos deu o pão do céu. Imagina para eles a crise de identidade agora na vida deles. Eles queriam arrancar os cabelos de Jesus. Sei lá o que eles queriam fazer. Não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Disseram-lhe, pois: Senhor, dai-nos sempre desse pão. E eu não sei se essa hora eles estavam pedindo o pão da multiplicação dos pães, ou se eles entenderam o que Jesus estava falando.
Porque às vezes a gente está orando, está repetindo, sem entender. Eu não sei o que eles pediram aqui. Mas olha o que Jesus vai dizer no 35. Eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome. Quem crê em mim nunca terá sede. Mas já vos disse que também vós me viste, contudo não crês. Eles viram Jesus fazendo vários sinais. Então não é os sinais que vai fazer você crer. Não é os sinais. É você o conhecer. E essa é onde é a parte que vai nos pegar. Porque Ele enviou o pão verdadeiro do céu. Eles queriam o pão, mas não confiavam em Deus. Como lá no Maná, lá no deserto. Caiu o pão. Foi o que Deus disse. Não junte o pão para o outro dia. Eles queriam o pão que estava descendo do céu. Eu quero Jesus. Eu quero ter experiências com Jesus. Mas será que você confia em Jesus? Porque eles começaram a guardar o pão para o outro dia. Vou guardar aqui para garantir que no outro dia não vai faltar. Querer muita gente quer. Nós estamos vendo muitos que querem sair numa quarta-feira, à noite, no meio da semana. Muitos querem. Quantos confiam que Ele é o pão vivo que Deus do céu? Isso que Ele quer gerar nos nossos corações, certeza, confiança. Pode vir o que é? Ele é o pão do céu. Aleluia! E foi enviado por Deus. Eles estavam querendo repetir os mesmos erros dos pais. Eles estavam repetindo as mesmas coisas. Agora eles não faziam mais perguntas, mas eles já estavam... Deus, pois eu quero, se é isso que eu vou ter, me dá esse aí, porque eu vou precisar disso. Eles já estavam desesperados sem saber, mas aquilo já estava ficando duro para eles. Eles queriam pão, mas não confiavam. Crer não é só vir toda quarta. É fazer algo com aquilo que você escuta toda quarta, o que você vive toda quarta e dá fruto. Nós saímos quarta-feira aqui dizendo ao Senhor que faríamos algo diferente. Como foi esses 7 dias? Como foram esses 7 dias até chegar hoje aqui? Porque nós saímos aqui orando, muitos chorando aqui, para que iríamos fazer algo diferente. E esses aqui fizeram algo muito diferente, correram atrás, foram atrás de Jesus. Mas o que eles queriam não era eterno, era perecível, era passageiro. Talvez eu quero só curar uma dor no meu coração. Talvez eu quero só curar uma ferida que alguém fez em mim. Mas eu não quero conhecê-lo verdadeiramente, porque isso é um preço alto, ou perco muito tempo, ou tem que ser a vontade dele, não a minha. Ou então a vontade dele vai ser, será que a vontade dele é essa ou não é? Então eu fico naquela dúvida, não sou constante em buscar o Senhor. Eu não tenho essa convicção e nem essa certeza de crer assim. Crer é fazer a oração do... Por isso que Jesus lá no Pai Nosso ele diz, pão nosso de cada dia nos dá hoje. Gente, a palavra de Deus é a coisa mais linda, ela não está solta. Sabe que ele estava falando isso para os judeus entenderem, ó, não junta, eu vou prover todos os dias, crê em mim. Era isso que ele está falando, era isso que ele estava nos dizendo. Era isso que ele estava falando, venham acreditar, venham confiar, deposite em mim toda a sua confiança, e eu farei, porque eu sou o único pão que vai alimentar você. Eu sou o único pão. Quando Jesus começou a falar lá no 40, ele disse assim, porquanto a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tem a vida. Senhor, nós queremos te ver, sente arder no seu coração. Eu quero te ver, Senhor. Eu quero estar contigo. Os judeus começaram a murmurar, começaram a falar várias coisas. Como ele está dizendo que desceu do céu? O pão que desceu do céu foi lá no tempo dos nossos pais. Quem é esse? Esse não é o filho de José? Esse não é o filho de Maria? Não é aquele que a gente via brincando? Não é aquele que é o carpinteiro? Como ele fala? Um homem comum.
Um homem comum? Quem é esse? Aqui eles começavam a dizer várias coisas. E Jesus conhecia os seus corações. Ele começa a dizer: não murmureis entre vós, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou o não trouxer. E eu disse: Senhor Jesus, o Pai me levou para ti. Você entende o que Jesus está dizendo aqui? Ninguém pode vir a mim se o Pai não o trouxer. Ele nos trouxe até Jesus. Ele fez nos encontrar até Jesus. Mas o que você vai fazer quando chegar na frente dele? A mesma coisa. O que é que você vai fazer? Você vai murmurar? Você vai dizer: não, Jesus, eu não quero desse jeito. Senhor, não, a tua vontade é assim. Na verdade, vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Esse é o pão que desce do céu, para que o que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, e eu darei pela vida do mundo. Jesus já estava falando isso sobre a morte dele. E eles ficavam sem entender. Irmãos, incredulidade não deixa a gente entender. Familiaridade, eu estava ouvindo essa frase hoje do Douglas Gonçalves. Familiaridade produz incredulidade. Já é tão comum que você vive todo dia que você passa a não crer. Você passa a duvidar. Olha que coisa. E é isso que acontece. Toda oração eu vou, é legal, a gente canta e tal. Mesma coisa, é a mesma coisa para você. Para mim é algo novo todos os dias. As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Se você não crê, ore para você crer. Eu não quero terminar a minha vida com Jesus de qualquer jeito. Quero muito mais. Se a minha caminhada com Cristo for quase morrendo, desacreditada, Deus me leva antes. Me leva antes. Meu irmão, aquilo que Deus fez ontem foi ontem. O deserto foi lá. O maná que caiu lá, ele se estragava. Esse não se estraga. Ele é eterno. Ele produz isso em nós. Ele produz eternidade em nós. Ter fé em Jesus é depositar toda a confiança nele. É agir, é correr em direção a Ele sem reserva. Se dizemos que cremos, mas ainda nos seguramos nas nossas próprias certezas, não temos fé. E eu digo isso para mim. Eu preciso ter mais fé. Eu preciso confiar no Senhor. Jesus disse que temos que comer do seu corpo e beber do seu sangue. E aquele povo se escandalizou por causa disso. Nós vamos beber aqui, ó. Lá no 54, quem come a minha carne, bebe o meu sangue, tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia, porque minha carne verdadeiramente é comida e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne, bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Você quer saber se você está no Senhor, se Ele está em você? Está aqui. Quem come e bebe da minha carne jamais terá sede, jamais terá fome. Este é o pão que desceu do céu. Não é o caso de vossos pais, que comeram maná e morreram. Ele repete novamente: quem comer este pão viverá para sempre. Ele disse essas coisas para que eles entendessem, mas eles só ficavam murmurando. Eles só ficavam agarrados nas suas certezas, nas suas vontades, no que eles poderiam receber. Eles estavam num grande dilema. Eu creio em Jesus, eu quero que a vontade dele realmente se cumpra na minha vida, ou só tá bom aqui, tá confortável do jeito que eu estou. A vida com Jesus é a seguinte: aquele que quer me seguir, tome a sua cruz e siga-me. Esse é o resumo da obra, né? Isso é o resumo da obra de Jesus. Mas algumas coisas, gente, nos impedem de comer o pão. É de você não crer mais. É de você não saber mais nem adorar o Senhor. A tua mão pesa até para levantar as mãos para adorar o Senhor. Você não sabe orar no seu quarto. A presença de Deus nem entra lá, porque você não tem esse costume de adorar. Como você vai comer desse pão? Você vai comer as migalhas que nós soltamos aqui, daqueles
que buscam, daqueles que estão aos pés do Senhor. Você quer ver uma vida de migalhas ou você quer comer realmente do pão? Isso o Senhor está nos chamando nessa noite. Você está acostumado. Eu venho para o culto. Eu era assim. Eu já sei que vai pregar, já sei a liturgia e tal. Imagina aí, mais de 45 anos de evangelho. Já fui da presbiteriana para a igreja batista e tal, neopentecostal, tudo que você imaginar. Universal, minha mãe ainda vai para Universal hoje. E sabemos de todas as liturgias possíveis que existem. Mas um dia eu decidi, Deus, pode cantar Eram 100 ovelhas. E eu sei que a tua presença vem. Porque não é a música, é porque tu estás lá. Tu está presente naquele lugar. Não estamos lá não. Deus é bom. Só alguns entenderão. Então, o Senhor não deixe que você já está tão familiarizado. Tem muito teólogo que só estuda Deus, mas ele não busca a face do Senhor. Irmãos, isso tem que andar junto. Você tem que ter conhecimento, você tem que buscar o Senhor, mas você também tem que ter a presença. Você tem que ter aquele fogo, os dois têm que andar juntos. Eu amo a palavra, eu amo estudar, mas eu também gosto de ficar me derramando aos pés dele. De assim, ele falar uma coisa, eu já me derramar. Olha, se eu chorei, eu esqueci agora do que eu chorei. No Google eu chorei. Vendo a definição da palavra lá sobre Deus, eu chorei no Google. Mas, irmão, ele nos chama para isso, ele te chama para conhecer. Mas ele quer também te encher, ele quer uma graça, um pão que alimenta, um pão que sacia. Eles ficaram saciados com o pão que foi multiplicado. Eles estavam felizes com aquele pão. É tanto que eles correram atrás, eles queriam de novo. A gente pode fazer várias coisas aqui que te enchem de alegria, mas se aquilo não foi eterno, você vai sempre querer mais. E eu vou te dizer, não estou aqui para alimentar as suas vontades. Aquela programação foi incrível. Cadê? Não tem mais? Ih, está morta a mocidade. Irmão, morta é o Satanás. Eu busco o Senhor na minha casa. Se você não faz isso, começa hoje. Não posso buscar por ti. Dobra o teu joelho. Hora de madrugada. Jejua uma vez por semana. Só uma vez, irmão. Faz o teste. Passa pelo menos um ano jejuando uma vez por semana. Teu espírito vai entender todas essas coisas. Sabe quando você entra na sala do seu chefe, você vai dizer uma palavra e Deus diz, volta, que não é para tu ficar aí. Eu volto. Reverso. Deus fala conosco. Como você vai entender se você não tem costume de ouvir a voz dele? Jesus estava falando isso para eles. Vocês estão comendo um pão que perece, mas eu quero oferecer outro pão para vocês. E para terminar aqui, isso aqui fez eu chorar. O final do capítulo diz assim: muitos, havia uma multidão que cercava Jesus, mas só ficavam os dois lá, né? Muitos, pois dos seus discípulos ouvindo isso, disseram, duro é esse discurso, quem o pode ouvir? Não era o pastor Valtinho pregando na quinta-feira, era Jesus. E disseram, duro é esse discurso, quem o pode ouvir? Irmãos, sabe outra coisa que não faz comer esse pão? Porque muitas vezes ele é indigesto. Muitas vezes ele não está saboroso na sua boca. Mas eu te digo que esse pão, ele pode ser até amargo, porque muitas vezes o evangelho ofende. Ele te ofende, mas ele vai se tornar doce como mel. A Bíblia diz que as palavras dele são mais doces do que o mel. Mais doces. Então, o que está te separando esses homens aqui? Eles viram, não viram. Uma multiplicação que alimentou 5.000 homens. E não foram contadas nem as mulheres e as crianças, mas eles viram seis sobrarem. Eles viram uma multidão, um milagre que é falado em todos os evangelhos. Um milagre que vai apontar para os judeus que ele era o profeta e eles não entenderam. E eles dizem aqui, duro esse discurso.
depois Jesus em si mesmo, que seus discípulos murmuravam. Os seus discípulos. Se eram os seus discípulos, andavam com quem? Com Jesus. Andavam com ele, muitas vezes sentaram, ouviram Jesus falar. Muitas vezes estavam lá orando, muitas vezes estavam na hora que Jesus estava pregando. Eles eram seus discípulos. E Jesus disse: isso vos escandaliza? Que seria, pois, se vissem subir o Filho do Homem para onde o primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida, mas há alguns de vós que não creem. Eles viram, mas não creem. Irmão, muitos sinais acontecem, muitos milagres, muitas curas nós já vimos, mas mesmo assim, foi bom, foi legal, eu recebi, mas eles não creem em Jesus. Mas alguns de vós que não creem, porque bem sabia Jesus desde o princípio quem era os que não criam e quem era o que havia de entregar. Então ele vai perguntar para os seus discípulos, ele pergunta para quem? Os 12. Ele pergunta para os 12: quereis vós também retirar-vos? Quereis vós também me deixar? Porque muitos foram embora. Muitos aqui decidiram de seguir Jesus. E não foi porque eles não viram milagres. E não foi porque os sinais não seguiram Jesus. Porque eles viram a multiplicação. Aí os 12 dizem assim, responde quem? O que eu mais gosto, Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Só tu. Você pode adorar o Senhor. Você pode fechar os seus olhos e levantar suas mãos e dizer: para onde nós iremos, Senhor? Se só tu tens as palavras de vida eterna, pode uma multidão te largar, mas nós ficaremos aqui, porque nós entendemos quem tu és. Nós não somos mais conhecidos teus, nós nos tornamos íntimos na tua presença, e nós sabemos do que tu estás falando, e nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Então nessa noite eu queria encerrar que Ele é o pão do céu, é o pão que nos alimenta, é o pão que forja o nosso coração, é o Espírito que nos vivifica. Talvez você não entenda agora, talvez você não consiga entender isso na plenitude de quem Ele é, mas eu quero te convidar a orar nessa noite. Espírito Santo, me ensina a receber a tua vontade. Eu não quero te obrigar a fazer minha vontade. Eu não quero aquilo que parece melhor aos meus olhos. Eu não quero aquilo que satisfaz a minha carne. Mas eu quero o teu alimento, o pão do céu que me levará a ter uma vida eterna contigo eternamente. Não é porque você vai andar em ruas de ouro. Não é porque você vai ter o seu nome escrito numa pedra. Não é porque você vai ver um mar de vidro. Mas porque você vai estar com Ele. Jesus estava dizendo isso para eles. Não é o pão que eu dei para você, que você comeu, mas é o que eu sou. Jesus estava dizendo para eles: eu sou. O nome de Deus no Velho Testamento é eu sou. Foi como Ele se revelou a Moisés: eu sou. E Ele estava dizendo para eles: eu sou. Eu sou o pão da vida. Eu sou a luz do mundo. Eu sou a porta. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vê o Pai a não ser por mim. Guarde isso no seu coração nessa noite. Guarde isso.
Deus te trouxe até Jesus. A palavra dele nos diz essa noite.